blog do Sargento Cláudio Dias tem a grata satisfação de entrevistar nada mais, nada menos que Carlos Viana, essa personalidade, esse jornalista, que todos os dias entra em nossa casa, levando as notícias da nossa capital, do Brasil e do mundo. Carlos Viana, é uma satisfação muito grande para a gente, né, hoje poder entrevistá-lo, nos recebendo, né, sabendo da sua vida corrida, atribulada, né, sempre em busca de notícias, né, e um jornalista de peso, um jornalista que nós da sociedade temos como especial. Fala para os seguidores do blog, quem é Carlos Viana? Bem, em primeiro lugar, um abraço a todos, muito obrigado pela confiança, pelo carinho de estar aqui, né? Eu me sinto muito honrado de poder conversar com vocês, especialmente com a Polícia Militar, instituição pela qual eu nunca escondi o meu respeito e a minha admiração. Sempre que falo inclusive nas críticas, no sentido de melhorar, de tornar a imagem da Polícia Militar sempre, cada dia mais confiável para a sociedade. E para mim é um prazer, porque boa parte da minha carreira de jornalista, Cláudio, da minha experiência de jornalista, eu conquistei com os policiais militares nas ruas, nas operações, nos tiroteios, no acompanhamento dos locais de homicídio, no dia a dia das carreiras, vendo inclusive muitas injustiças que vi na Polícia Militar, grandes policiais que hoje estão afastados, que foram preteridos em promoções. Era aquela história, quanto mais a pessoa trabalhava, mais operacional, menos ele era valorizado, né? E isso sempre marcou muito essa questão. Mas vamos lá. O Carlos Viana é um jornalista que veio de uma família simples, né? Meu pai motorista de caminhão, minha mãe costureira do lar, viemos do interior para Belo Horizonte, moramos na periferia, vila, e meu pai sempre trabalhando muito, um grande exemplo, minha mãe também. Estudei em escola pública a vida inteira, quando vim para a faculdade paguei pelos meus estudos como você, né? Andou muito, né? Eu também tinha que andar muito para poder pagar meus estudos, mas Deus me abençoou que eu pude me formar e conquistar um lugar que eu considero hoje, graças a Deus, bem sucedido, né? E o mais importante disso é o seguinte: eu aprendi e agradeço a Deus muito de ter vindo de uma origem humilde, porque eu não esqueci a humildade. E sempre que a gente começa, às vezes a gente fala, Deus, peraí, tira o orgulho, porque a gente não pode ser assim, a gente tem que estar lá na rua, a gente tem que estar junto da pessoa humilde, da pessoa simples, para a gente conseguir entender a vida. Porque se não tomarmos cuidado, você chega num determinado ponto, como acontece hoje no Brasil, né? Tomam-se decisões, vive-se um mundo muito diferente daquele que está lá no aglomerado, daquele que está nas vilas, daquele que está nas ruas acompanhando o povo. Então, o Carlos Viana é um jornalista que está sempre antenado com a voz que vem das ruas, e isso tem me feito, graças a Deus, cada dia mais vitorioso. Exato. O blog tem feito essas entrevistas com pessoas da comunidade, de todos os segmentos, para que a gente possa dar a nossa parcela de contribuição através da informação, através dos pontos de vista de cada segmento, de cada pessoa. E a gente vê que a informação, a comunicação, ela tem um papel fundamental hoje na sociedade, que é levar a informação com qualidade e veracidade. Fazer as pessoas pensarem sobre isso. E fazer, sobretudo, refletir. Você até me fez recordar aqui um professor da Faculdade de História que falava assim, vocês agora, a partir de agora, vocês vão começar a pensar. Quando tiver uma imagem, aquela imagem ela pode ter 1000 informações ali. Então é muito interessante isso aí, não é a minha área, né, do jornalismo, mas a gente se aventura. Não, você está aqui, um bom trabalho de jornalismo. Exato, estamos aí no blog. Eu gostaria que você deixasse o seu ponto de vista com relação a esse momento que o nosso país, Brasil, né, tão querido, tão amado por todos, de cidadão de bem, né? A maioria dos cidadãos são de bem, mas que passa por uma inversão de valores, e tem o pessoal mais antigo que estão falando assim, está esquisito, né? Então eu gostaria do seu ponto de vista, né, com relação a esse momento no Brasil. O Cláudio e nossos telespectadores, nossos ouvintes, nós estamos passando uma fase no Brasil de verdade, de inversão de valores, né? Nós viemos de um país, de uma ditadura,
onde não havia liberdade para praticamente nada, onde as decisões eram impostas e você não podia reclamar de coisa alguma. Sei que muita gente às vezes fala, no tempo do militarismo era melhor. De jeito nenhum. O militarismo tem a sua vantagem na questão da disciplina, da defesa pátria, do ordenamento. São situações, assim, conceitos que a gente não pode abrir mão dentro da necessidade da visão militar. Vamos colocar as coisas claras. Mas o país, ele não é um quartel. O Brasil, ele é, antes de tudo, uma democracia. E como democracia, essas forças todas, elas se embatem no que a gente chama de espaço público. Então, por exemplo, depois da saída dos militares, nós começamos a tender para a tal esquerda, que lá em 64 foi dominada na base da arma, foi presa, aquela coisa toda. Os guerrilheiros. Hoje esses guerrilheiros estão aí no poder, mas levaram o seu discurso ideológico ao poder e o que aconteceu? Fracassaram. Então hoje a população brasileira, ela sai daquele período de exceção dos governos dominadores, vamos dizer assim, cai num governo de esquerda e descobre que na maioria das vezes eles são populistas. E que o discurso dessa esquerda que está aí, dos partidos, é um discurso que não leva a nada. Esse discurso de que a pessoa está na criminalidade porque não teve chance na vida, ora, você pode até explicar um furto, uma pequena coisa ou outra, mas você explicar uma gangue que sai com fuzis, submetralhadoras para assaltar um banco, para poder estourar um carro forte, para poder atirar contra uma viatura da polícia, essa gente não teve necessidade, não teve escolha? Claro que teve. Isso aí é um discurso que é finito quando a gente começa a observar a realidade. Então isso hoje a população brasileira já percebeu que se trata de um engano e eu acredito que nós vamos evoluir. E eu falo sempre o seguinte, se nós não aprendemos pelo amor, nós vamos aprender pela dor. Isso é bíblico, está lá. E nós vamos aprender o Brasil pela dor. Porque assim a gente vai exercitar essa questão da democracia e das escolhas. Olha, as instituições brasileiras estão funcionando, as pessoas vão aprender que o voto delas tem consequência, o não voto também tem consequências. É assim que nós vamos construir um país mais igual e um país mais equilibrado, com a indignação das pessoas. E você tocou aqui no ponto das notícias, eu me sinto feliz quando a pessoa do lado de lá da câmera concorda ou não concorda comigo. Porque isso significa que a pessoa criou um posicionamento. Ela fala assim, não, eu não concordo com ele, porque isso é ótimo, eu atingi o meu objetivo, que é a pessoa começar a raciocinar. Porque quanto mais pessoas desse Brasil começarem a ter opinião própria, começarem a ter a capacidade de entender o que está acontecendo nos bastidores, mais gente consciente nós vamos ter. Aí nós vamos conseguir o Brasil que a gente espera. Exato. A gente sabe que o seu currículo é vastíssimo, com conhecimento, inclusive, internacional, com visita a vários países e trabalho em diversos países, na Alemanha, o Oriente Médio, recentemente, a gente pôde, eu digo... Tive o prazer de viajar. Exatamente, mas nos municiou, usando a expressão, nos municiou com fotos, com informações. Gostaria... É um assunto polêmico, claro. E o brasileiro quase não entende. Eu tenho até recebido alguns e-mails no blog perguntando sobre o Estado Islâmico. Sim. Isso que se espalha pelo mundo, né? Começa na Europa e agora parece que está se espalhando de uma maneira... Nas nações, a área de nascimento, o berço do Estado Islâmico é o Iraque, né? É entre o Iraque e a Síria, ali no califado, né? Perfeito. Eles sempre sonharam nessa questão. Mas, olha... É uma birra contra o Ocidente? Não. Eu vou explicar para você o que é o seguinte. Quando você mistura religião e política, o resultado nunca é bom no final da história. A política lida da igualdade das pessoas. A religião, a fé, lida do relacionamento da pessoa com o Deus que ela acredita. Então vamos colocar coisas assim, pratos limpos, né? Isso significa que quem é religioso, por exemplo, como eu, como você, não é isso, não vai para a política, nada disso. Nós também temos o nosso espaço e temos a nossa contribuição. O que não pode acontecer é a gente querer impor pelas leis, né, a nossa visão da religião sobre a vida de quem não é da religião. Aí o conflito vai existir. Então, no caso do Estado Islâmico, é dificílimo separar
o Estado da religião. Então eles são uma teocracia, né? Eles são um Estado que vivem dentro de uma visão de um Deus. E o islamismo, ele é a terceira religião monoteísta que nasceu. Você tem o judaísmo, que tem Abraão como pai, né, como primeiro. Você tem o cristianismo, com Jesus, e cujo Abraão também é o pai da religião. E você tem o muçulmano, que descende de Ismael, o filho mais velho de Abraão, cujo Abraão também é o pai da religião muçulmana. Então são as três religiões monoteístas, que cada uma seguiu um caminho. O judaísmo ainda permanece no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Jesus nos dá um Novo Testamento, uma nova visão da fé. E Maomé chega e muda o islamismo, juntando conceitos do cristianismo e conceitos do mundo judaico. Bem, só que um dos pontos mais polêmicos é o seguinte: Jesus, em uma das partes do Evangelho, ele fala assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Isso significa o seguinte: a minha palavra vai dividir as vidas em dois pontos. Quando ele fala assim, quem aceita a minha palavra, é como se pegasse uma espada e mudasse a vida. A parte antiga se separa da parte nova. Mas o Maomé não fez isso. O Maomé disse o seguinte: você prega. Se a pessoa não se converter, você usa a espada. Por isso é que eles têm aquela coisa horrível de ficar cortando o pescoço das pessoas para demonstrar tudo isso. Agora, assim como o cristianismo, nós temos várias visões do cristianismo. Nós temos o catolicismo, nós temos agora os neopentecostais, nós temos os adventistas, temos os testemunhas de Jeová. Nós temos várias visões e é o mesmo cristianismo, mas com várias vivências, né? Assim como o judaísmo. Você chega no judaísmo, tem o judaísmo da roupa branca, tem o judaísmo da roupa preta, tem o judaísmo da cabala, tem o judaísmo da visão espiritual, e por aí vai essa coisa toda. Então, há diferenças. A mesma coisa é o mundo muçulmano. O mundo muçulmano, com milhões de pessoas, há, em sua maioria, aqueles que não concordam com isso, que sabem plenamente que a convivência das religiões, pacificamente, é o que pode levar o mundo. Mas há sempre uma radicalização, que leva as pessoas a esse tipo de... E lá a situação é mais grave, porque, na verdade, eles só entendem uma língua, a da guerra. E o pior de tudo é o seguinte: há pouco tempo um dos líderes dele disse muito bem, dizendo o seguinte: vocês amam a vida, nós amamos a morte. Porque eles têm a promessa depois da morte, depois da vida, aquela coisa toda, né, que vão receber. Então eles só entendem a guerra. Infelizmente, aqueles núcleos lá da Síria, aquele pedaço do Iraque, ali o mundo terá mesmo que usar da força. Não haverá outra saída para que isso possa acontecer. Se fosse assim, por exemplo, a Arábia Saudita, que é o berço dos muçulmanos sunitas, que é uma outra, você tem muçulmano sunita, muçulmano xiita. Os xiitas são mais radicais? São muito radicais, têm uma visão muito fechada. Eles seguem uma linha da única filha do Maomé, que é Fátima, criou uma linha muito radical ortodoxa. Então eles têm uma... Mas entre eles mesmo, eles não se entendem, um corta o pescoço do outro. Então, infelizmente, nós vamos ter ali o uso da força para poder conter. Mas, volto a dizer, o grande aprendizado disso tudo é que nós precisamos separar sempre religião do Estado, e respeitar o posicionamento de cada um. Não se pode, em momento algum, querer usar das leis do Estado para se impor uma visão religiosa sobre quem quer que seja. Aí você deixa de ser um país em paz e se torna, um segundo Estado Islâmico, como aconteceu lá. Exato. Marco regulatório no Brasil tolir o direito de expressão, de comunicação, de informação, principalmente hoje com as mídias, as redes sociais. Qual é o seu ponto de vista com relação ao marco regulatório que se tenta... Eu converso às vezes com jornalistas e digo o seguinte: não é papel da imprensa fiscalizar e investigar nada. Isso não é papel da imprensa. O papel da imprensa é divulgar. Mas, como no Brasil as instituições não funcionam bem, ou quando funcionam, muitas vezes estão, a gente chama de aparelhadas, estão ligadas à política, aí a imprensa exerce um papel
que não é o dela, que é o papel de denunciar e de investigar. O papel de investigar é das instituições, do Ministério Público, das polícias, né? E a nossa função é divulgar, mas como isso não acontece, a gente vai lá, descobre e põe lá, e colocou a população, vira aquela coisa toda, né? Por isso. E diante das constantes denúncias, essa questão do marco regulatório da comunicação começou a ganhar força. Mas como começou a ganhar força? Porque, por exemplo, e veio especialmente dos quadros do PT, vamos deixar isso claro, porque o PT tem uma visão sobre a imprensa em que é o seguinte: você tem que divulgar aquilo que eu quero. Vamos colocar claramente. E o PSDB é diferente? Não. O PSDB, só que como um partido ele tem que dar satisfações, então ele acaba te respondendo. Mas hoje a gente vive uma situação onde fala assim: não, a imprensa hoje está inventando, a imprensa não inventa nada. Quando o repórter inventar alguma coisa, quando a informação não for correta, você tem lei da calúnia, né? Você tem dano moral, você tem uma série de coisas, né? Retratação, né? Direito de resposta, tem tudo isso. Mas à medida que a gente vai colocando os poderosos em xeque, né, mais há uma tendência caudilista de se controlar a imprensa. Foi o que aconteceu na Venezuela, por exemplo. A Venezuela começou a matar jornalistas, começou a fechar os veículos de comunicação, e o poder do parlamento lá para os chavistas acabou gerando no país um problema sério, como a imprensa de Cuba. A imprensa de Cuba não pode falar nada contra o governo. A Argentina tentou fazer isso, só que não conseguiu. A Argentina tentou caçar concessões, não conseguiu. E agora, então, muito menos do que já entrou outro governo. Né? E no Brasil a mesma coisa. Assim, há muita gente do PT que defende o chamado marco regulatório, mas vai dizer assim, para publicar o que se quer. E não pode ser assim. Eu volto a dizer, se a imprensa comete excessos, as pessoas têm que buscar a lei, porque um jornalista é processado e condenado. Isso pode acontecer. Então, agora, isso significa que, por exemplo, para encerrar, nós não devemos ter quem fiscalize? Não. Eu sou a favor de que se crie o chamado Conselho Federal de Jornalismo, nos mesmos moldes do CREA, nos mesmos moldes do Conselho Regional de Medicina, onde atitudes desonestas de profissionais sejam levadas ao Conselho e que esse Conselho possa, inclusive, caçar o direito de jornalismo. É diferente de censura. Perfeitamente. Seria um controle, né? Claro, por que não? E legal. Claro, por que não? Por que nós não poderíamos ter um Conselho Federal de Jornalismo em que quem se sentisse, por exemplo, prejudicado, a pessoa vai achacar, vai usar da profissão para poder atacar alguém de forma discriminatória? Por que não poderia ter um conselho? Não, você está impedido de exercer a atividade jornalista porque você não está fazendo justo. Como o médico quando erra um conselho não pune. Exato. Após a apuração, né? Isso significa que você está impedindo a medicina de jeito nenhum. Né? Então, o meu ponto de vista é esse. Exato. Antes de encerrar, uma mensagem, né? O Blog Centro Cláudio Dias agradece, né, a sua, né, essa pessoa fantástica que você é, de nos receber. Deixar uma mensagem para o pessoal de segurança pública. Eu leciono também na academia, eu falo com eles sobre esse mundo externo, que a gente não é só caserna, não é só quartel, não. E isso tem tido uma repercussão muito boa. Gostaria que você deixasse uma mensagem, né, com sua experiência de vida, já foi militar também, né? Então, deixar uma mensagem para o pessoal que está chegando agora na segurança pública. Muito obrigado. Olha, o que eu quero dizer, tenho falado com o pessoal sempre que vou em palestras, o pessoal da Polícia Militar, é o seguinte: todos nós estamos debaixo de autoridade. O jornalista também está, a autoridade do povo. Se ele não tiver credibilidade, não terá audiência, não terá emprego. A mesma coisa os policiais. Vocês, principalmente, são muito vigiados. A sociedade exerce um controle muito grande. E o que mais aconteceu nos últimos anos foi tirar poder de polícia. Exato. A sociedade agora... Mas eu acredito que nós vamos redescobrir e revalorizar os policiais nessa onda toda de violência. Nós entraremos numa segunda fase em que se pensará duas vezes antes de se criticar apenas a polícia e não a situação em que o policial está inserido. Porque é muito fácil você criticar a polícia, ela está ali fardada, está no esporte, mas e a situação em que o PM está inserido? No âmbito particular, muito cuidado com a corrupção, muito cuidado com os excessos. Você não é a lei, o policial não é a lei. A sociedade é a primeira, inclusive, a processar e a caçar o policial que se acha o dono da lei. Então, o limite, a disciplina, o cuidado,
o respeito à lei, principalmente o tratar bem a população, é fundamental para uma carreira de sucesso que eu desejo a todos. Exato. Carlos Viana, me permita um aperto de mão em nome dos seguidores do nosso blog. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, viu? Tá, muito obrigado. O blog do Sargento Cláudio Dias hoje entrevistou o jornalista Carlos Viana, essa personalidade, esse cidadão brasileiro, cidadão universal, que hoje falou um pouquinho para os nossos seguidores. Um abraço e até a próxima entrevista. Se Deus quiser. Isso, se Deus quiser. Muito obrigado.